Edição 592 do dia 9 de abril, quinta-feira. Estou gravando isso hoje, dia 8. Coluna Ponto de Vista. Adiamento das eleições. Políticos avaliam a possibilidade de adiar os pleitos municipais de outubro. Cientistas e especialistas da área da saúde apontam que a curva da transmissão do coronavírus vai apresentar tendência de queda entre agosto e setembro. Com isso, a turma do Congresso ressuscita uma antiga discussão sobre o calendário eleitoral, que são as eleições únicas. Numa conferência recente aí entre prefeitos e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele acabou tocando no assunto, recomendando a elaboração de um plano de contingência para mudar a data das eleições. Agora, para mudar essa data das eleições, é necessário reunir de imediato o apoio de 1/3 dos deputados e dos senadores para que o tema comece a tramitar no Congresso, depois submeter a proposta em 2 votações, tanto na Câmara quanto no Senado. Ainda seria necessário conseguir o aval do Supremo Tribunal Federal, o STF, para flexibilizar uma trava na Constituição, conhecida como princípio da anualidade, que não permite que se troquem regras eleitorais a menos de um ano do pleito de outubro. Também há senadores defendendo que toda a grana gasta com o fundo partidário, algo em torno de 2,5 bilhões, sejam realocados para a saúde. Particularmente, eu torço para que isso aconteça. Eu acho que seria muito bom que nós tivéssemos apenas uma eleição. No meu ver, uma eleição a cada 5 anos, sem a possibilidade de reeleição para os cargos do Executivo. Adiamento. Palma-Sola, Anchieta e São José do Cedro adiaram o pagamento dos tributos municipais, como IPTU e Alvará. Tomara que isso traga algum fôlego ao comércio, especialmente aos lojistas que estão de portas fechadas há mais de 15 dias e provavelmente terão de manter as portas fechadas por um longo período. Desempregados. Dia a dia aumenta o número de empregados cumprindo aviso prévio de 30 dias. Nessa semana eu soube de pelo menos 4 empresas de material de construção que deram os 30 para os seus funcionários. Inicialmente, eles estavam impedidos de trabalhar, na primeira parte aí do decreto do governo do estado aqui de Santa Catarina. E assim, meio que na surdina, fizeram o que foi possível. Foram trabalhando, a polícia veio, pararam de trabalhar. Mas agora que o governo de Santa Catarina liberou o setor da construção civil para voltar a trabalhar, eles estão se deparando com a falta de demanda. Vou dar um exemplo aqui, aspas aqui. Eu tinha engatilhado a construção de 2 casas. O pessoal ficou com medo e adiou. Isso foi o que me disse um proprietário de uma loja de material de construção que não quis se identificar. A indústria já está parando por falta de demanda. O setor de construção civil é o próximo, também está parando. Possíveis desempregos. Em Palma-Sola, segundo alguns contadores, o número de desempregados em razão da crise do novo coronavírus pode ultrapassar 300 até o final de junho. Também aumenta dia a dia o número de empregados aderindo à suspensão temporária do trabalho, até 60 dias. Período esse que o governo assume o pagamento do salário do trabalhador, depois ele volta e o empregador fica obrigado a mantê-lo nessa condição pelo mesmo período. Ou seja, se ele ficou por 1 mês, o empregador tem que manter por mais 1 mês. Se 2, por 2 meses. Outra modalidade é a redução proporcional de horas de trabalho no salário. O empregado pode reduzir em até 70% as horas e também 70% do salário do empregado. E o governo complementa com a proporcionalidade. Exemplo, o empregador paga 30% do salário e o governo 70%. Por um período de até 2 meses também, tá? Essas medidas, nesse momento, se somam à liberação dos R$ 600 para autônomos, que começa a ser liberado a partir de amanhã, segundo o que divulgou o governo federal. Amanhã, quinta-feira, dia 9 de abril.